Notícias. Interativa. Agilidade na informação. Oferecimento Thor Bike Center. Venha conhecer a loja. Está com muitas novidades do mundo das bikes. Thor Bike Center. O sonho nunca acaba. Avenida Norberto Schwantz, número 512, ao lado da papelaria Brasil Escolar. Thor Bike Center. Doutora Poliana, a pandemia tem afetado psicologicamente as pessoas. Em quais sentidos a senhora tem sentido isso e realmente as pessoas estão sendo afetadas pela pandemia? Sem dúvida, Inácio. Todas as pessoas estão sendo afetadas pela pandemia, direta ou indiretamente. Claro que algumas pessoas mais do que outras, principalmente aquelas que tiveram perdas em seus lares, familiares, amigos, são as pessoas que foram mais afetadas e que tiveram esses prejuízos emocionais a curto, médio e, sem dúvida, a longo prazo. Outro fator que nós percebemos bastante agravante é o medo, né? Desde o início da pandemia, todos nós tivemos que lidar com o medo. Tudo aquilo que é novo nos gera uma certa insegurança, uma angústia, principalmente quando se refere a questões da saúde. Então a pandemia trouxe, sem dúvida, esse medo, e o medo foi levando certamente a algumas questões emocionais, a alguns transtornos até emocionais de forma mais intensa, principalmente os relacionados à ansiedade. Então nós temos, sem dúvida, e várias pessoas que estão sendo afetadas pela ansiedade. Claro que nós precisamos identificar e lembrar que existe a ansiedade normal, que todos nós temos, ansiedade diante de alguma situação nova, diante de uma entrevista, que é a ansiedade aquela que gera um friozinho na barriga, que é diferente da ansiedade que está sendo gerada pela pandemia. A ansiedade gerada pela pandemia, muitas vezes, é a ansiedade patológica, que traz prejuízos para a pessoa, prejuízos na sua convivência social, prejuízo nas suas relações, prejuízos e também sintomas físicos, né? Muitas pessoas passaram a apresentar taquicardia, né? Coração acelerado, dificuldade para dormir, sensação de falta de ar. Então, muitas pessoas passaram a apresentar muitos desses sintomas. Quais orientações, doutora Poliana, para casos mais graves? Então, casos mais graves. O que seriam os casos mais graves? São esses que as pessoas passaram a ter prejuízos. Casos mais graves são aqueles em que a pessoa teve perdas no sentido de não conseguir mais, muitas vezes, dormir, ter muita insônia, prejuízos de não conseguir mais ir para o trabalho, desempenhar suas funções como ela desempenhava antes. Então, a minha orientação é que a pessoa busque ajuda, né? Primeiramente, uma ajuda profissional de um médico ou de um psicólogo, médico psiquiatra, que irá orientar se a pessoa tem a necessidade ou não de uso de medicações e principalmente de um acompanhamento psicoterapêutico, que é a terapia com o psicólogo. Doutora Poliana, é importante salientar que a clausura também não resolve. É preciso tomar medidas de prevenção, mas a pessoa precisa erguer a cabeça e continuar a vida. Sem dúvida, né? A gente precisa aprender a lidar com esse novo normal, porque nós já estamos convivendo com essa realidade há bastante tempo, mais de 1 ano e meio. Então a pandemia também trouxe para muitas pessoas algo muito bom. Muitas pessoas passaram a se reinventar na pandemia. Muitas tiveram perdas dos seus empregos e passaram a ver nisso uma nova oportunidade para outras conquistas, até para a realização de sonhos que antes estavam engavetados, né? Então, com certeza, nós precisamos nos reinventar. Embora não seja fácil, né, para muitas pessoas, mas nós precisamos sim nos reinventar e praticar atividades físicas, estar em contato, mesmo que não seja muitas vezes presencial, mas de outras formas, com as pessoas que nós gostamos, fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance, mesmo diante da pandemia. Consultar o psicólogo é importante porque ajuda a pessoa a vencer barreiras.
Sem dúvida, né? O processo psicoterapêutico, a terapia com o psicólogo, ela te ajuda a lidar com essas dificuldades que nem sempre nós conseguimos lidar sozinhos. Então, o trabalho de um profissional, um espaço neutro, sem julgamentos, onde você possa se sentir realmente acolhido, onde você possa falar sobre as suas angústias, te ajuda realmente a ressignificar todas aquelas crenças que nós passamos a ter diante da pandemia e que nem sempre sozinhos nós conseguimos superar para conseguir lidar com esse novo normal. Há sempre luz no final do túnel. Sem dúvida, é essa a esperança que nos move. Quer saber tudo o que rola na região? Acesse noticiasinterativa.com.br.